Elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus e relacionar como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo que revelam atualmente. A paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão chegando em mais um vídeo aqui no canal Thiago Lima EBD. Hoje nós vamos falar a respeito da encarnação do verbo da lição de número 3 para o primeiro trimestre de 2025. Seja bem-vindo no meu canal e que Deus abençoe. O textuário da nossa lição vem dizendo, João, capítulo 1, verso 14, que nos diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática, bem interessante nessa lição, que diz: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Ok? Eu estava olhando a lição, observando os versículos, o que logicamente li toda a lição, e algo interessante me chamou a atenção que nós vamos estudar aqui alguns pontos da teologia, onde defende a apologética que se faz a respeito desse assunto da encarnação de Cristo, e eu me perguntei, cadê os versículos que afirmam essa encarnação de Jesus? É lógico que ao decorrer da lição existem eles, mas achei interessante a questão da leitura diária. Ela está bem aqui na nossa frente, onde diz aqui, na segunda-feira, o desenvolvimento físico, intelectual e espiritual de Jesus. O Filho de Deus nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então, já são frases, cada dia aqui, com a sua referência, explicando justamente a verdade sobre a encarnação de Jesus. Muito bem, nós nessa lição, nós temos como resumo dos 3 capítulos que falaremos aqui, heresias que negam a corporeidade de Cristo, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus e como essas heresias se revelam hoje. Então vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. E isso é muito importante nós fixarmos na mente, do que realmente se trata essa lição. Heresias que negam a corporeidade de Cristo. A lição vem apresentando no subtópico de número 1, no primeiro capítulo, o que é docetismo. Então explica aqui o que é o docetismo, É uma das mais antigas heresias da história, da igreja, e consiste em negar Jesus, que se tivesse tido um corpo físico humano. E é isso, eles negam que Jesus teve um corpo físico, e ele é Deus. Então esse Deus que se fez aqui entre nós, ele não tinha esse corpo, e por isso vence a cruz. E na verdade é o contrário disso. Então as heresias que negam a corporeidade de Cristo surgiram ao longo dos primeiros séculos do cristianismo, desafiando doutrinas centrais sobre a encarnação de Jesus, e algumas das principais são, e eu coloquei algumas a mais. A docetismo, que é o nosso objeto de estudo hoje, porém eu quero colocar aqui também agnosticismo, que é um movimento religioso e filosófico que considera o mundo material intrinsecamente mal, e que defendia que o Cristo divino não poderia assumir um corpo físico verdadeiro, pois seria contaminado pela matéria. Então por isso que o agnosticismo tem esse detalhe. E propagava a ideia de que a salvação viria através do conhecimento secreto. O maniqueísmo também é uma das doutrinas ali criadas ao início da história da igreja, que misturava elementos cristãos, zoroastrianos e gnósticos, e via o mundo físico como obra de um princípio maligno e negava a plena humanidade de Cristo. E argumentava que a divindade de Cristo jamais poderia ser associada a essa matéria corruptível. Também o apolinarismo. Apolinarismo, proposto por Apolinário de Laodiceia, no século IV, ensinava que Cristo tinha um corpo humano, mas não uma mente ou alma humana completa, pois sua mente seria substituída pelo Logos divino. Embora não negasse a corporeidade, comprometia a plena humanidade de Jesus. Compreendem isso? Ele vai até um certo ponto, mas depois acaba caindo por terra. O eutiquianismo, ou monofisismo extremo, que dizia que defendia que após a encarnação, a natureza divina absorveu completamente a natureza humana de Cristo. E isso explicava que a humanidade de Cristo não era verdadeira ou plena, o que afetava a doutrina da corporeidade. Depois, e último aqui que eu coloquei, o marcionismo, fundado por Marção de Sinop, no século II, rejeitava o Antigo Testamento e o conceito de um Deus criador do mundo físico. Negava que Cristo tivesse um corpo humano verdadeiro, acreditando que ele apenas apareceu como homem. Então essas heresias elas foram combatidas pelos pais da igreja e pelos concílios ecumênicos, que reafirmaram a doutrina da plena divindade e plena humanidade de Cristo, conforme estabelecido no Credo de Nicéia, Constantinopla, e no concílio de Calcedônia, 451 d.C. Ponto 2 do capítulo 1, o que os docetas ensinavam sobre Jesus. Então, que Jesus, a Bíblia, o nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Então Lucas descreve um começo muito humano, que Jesus teve parentes, amigos,
José e Maria, vizinhos e primos, pastores. Então, assim, é como que pegar a Bíblia e rasgar quase que por completo, afirmando que Jesus, né, não tivesse essa humanidade em si. Ele foi realmente uma pessoa. Então, os docetas, né, eles ensinavam que Jesus Cristo apenas parecia ter um corpo físico e que a sua existência terrena, incluindo seu sofrimento e morte, era uma ilusão, né? Segundo essa visão, Cristo não poderia ter um corpo verdadeiro, pois a matéria era vista como impura e corrupta. Então, as principais crenças docetistas são três. A negação da encarnação real, né? Jesus não teria se encarnado de forma plena, ele não tinha uma natureza humana genuína, não, mas somente uma aparência física. O ponto 2 das principais crenças dos docetistas é a rejeição do sofrimento físico. E aí fica fácil, né? Como não tinha corpo material, Jesus não poderia ter sofrido fisicamente na crucificação. E esse é o ponto, né? Para alguns docetas, alguém teria tomado o lugar dele na cruz. Olha que contraponto, né? Influência e a influência gnóstica, né? O docetismo foi fortemente influenciado por correntes gnósticas que consideravam o mundo material como inferior ou maligno, incompatível com a natureza divina. Então, as principais crenças dos docetistas são essas. E os problemas teológicos do docetismo comprometia a doutrina da redenção. Se Jesus não fosse verdadeiramente humano, ele não teria compartilhado a condição humana, o que tornaria impossível redimir a humanidade. Percebe? Onde eles querem derrubar por terra a crença que existe, explicada e bem apontada ali na Bíblia, negava a plenitude da encarnação, que é central à fé cristã, conforme ensinado pelo Evangelho de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 14. E o combate ao docetismo. Os primeiros cristãos, incluindo os apóstolos e os pais da igreja, rejeitavam vigorosamente essa heresia. Textos como a primeira carta de João, 1 João 4, 2 e 3, afirma que reconhecer a vinda de Jesus em carne é um teste essencial para a verdadeira fé cristã. E assim diz o texto sagrado: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste, que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Então, esse é um ponto bíblico, o qual nós precisamos aprender para poder identificar aqueles que não creem da forma como a Escritura nos mostra. Subtópico 3 do capítulo 1 nos diz o que os principais docetas diziam sobre Jesus. Então, os principais defensores e correntes do docetismo apresentavam diferentes interpretações sobre Jesus Cristo, todas negando de alguma forma a realidade do seu corpo físico. A seguir estão, né, alguns pensamentos de algumas figuras ou grupos associados a essa heresia. E aí, o próprio texto da revista fala a respeito de Cerinto, que é um dos principais, né? Depois vem falar aqui também de Marcião, como a gente já viu aqui no primeiro ponto. Né? Mas eu trouxe aqui mais dois, né, e alguns pontos interessantes a respeito, né, do que os principais docetas diziam sobre Jesus. Então, Cerinto, embora suas ideias misturassem elementos docetas e adicionistas, né, Cerinto acreditava que Jesus era um simples homem nascido de José e Maria. Enfim, o Cristo divino, né, ponto 2, o Cristo divino teria descido sobre Jesus no batismo, permanecendo com ele durante seu ministério, mas o abandonou antes da crucificação. É a teoria. É a teoria que vai totalmente contra o que a Bíblia nos ensina, tão simples e claro, ali nas suas páginas. Né? Assim, a morte de Jesus teria sido apenas um homem comum, sem envolvimento do Cristo divino. Tá certo? Então, por isso, como redimir a humanidade? Seria como que nossa fé fosse em vão. Nós não estamos crendo em nada. Basílides, do século II, ele diz o seguinte, que um gnóstico egípcio que ensinava que Jesus não sofreu realmente na cruz, né? Ele era um gnóstico egípcio. Ele propunha que Simão de Cirene, que ajudou a carregar a cruz, foi transformado miraculosamente para parecer Jesus e crucificado em seu lugar. Eu vejo, assim, ideias que parecem coisas de... Sabe aquele sonho doido que a gente tem? Sonho sem explicação? Parece um negócio desse, né? Mas era o que as pessoas antigamente falavam contra. E não eram pessoas tolas quaisquer, né? Eram pessoas que tinham estudo. E na época em que essas pessoas falavam, todo o povo abria o seu ouvido para ouvir. E esse era o problema, né? Então, por mais fora de contexto, fora assim de uma lógica, de algo que seja aceitável, independente disso, as pessoas paravam, ouvir e se desviavam da verdadeira fé. Qual era a verdadeira fé? Aquilo que os apóstolos e os pais da igreja defendiam, o que eles estavam trazendo de Cristo para o tempo, né, da história da igreja. E esse início da igreja ali no primeiro, no segundo, no terceiro, Marcião é quarto século já, então veja, são praticamente 400 anos, onde existiam pessoas que falavam coisas tolas, né, onde realmente não tinha fundamento, mas eles estavam ali falando. E o problema disso é que as pessoas eram levadas
por esse engano. Depois de Basílides, tem também Valentino, do século II, que falava que outro líder gnóstico que promovia ideias próximas ao docetismo. Ele ensinava que Jesus possuía um corpo pneumático, né, espiritual, e que não era verdadeiro humano, mas parecia ser. Como consequência, Jesus não teria sofrido verdadeiramente, pois seu corpo não estava sujeito às limitações físicas. E depois, mais uma vez, aparece aqui, eu pontuei também do século II, né? Não é século IV, não, é Marcião de Sinop, é século II. O fundador do marcionismo rejeitava o Deus do Antigo Testamento e a ideia de que Jesus possuísse um corpo físico, afirmava que Jesus tinha uma natureza divina pura, sem nenhuma ligação com a criação material, e negava a verdadeira encarnação de Cristo. Os principais, né, ensinamentos dos docetas sobre Jesus era que era uma ilusão do corpo, né, e a rejeição do sofrimento físico, e a separação entre Cristo e o humano Jesus. Então, esses principais ensinamentos eram que descartava a possibilidade de Cristo ter nascido de Maria, ter todo aquele momento, né, onde o Espírito Santo cobre Maria e gera nela o Filho de Deus. Então, eles, através dessas heresias, dessas contrapontos, né, da Escritura, vinham falando ali no início da igreja e desviando a fé de muitos. E a resposta da igreja, então os docetas foram combatidos com base nos ensinamentos sobre a verdadeira encarnação e a união das naturezas divina e humana de Jesus. A carta de Inácio de Antioquia aos esmirnienses é um exemplo precoce da refutação do docetismo, afirmando que Jesus sofreu realmente e que negar isso era uma forma de negar a fé cristã. A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Então a expressão o que era desde o princípio, encontra-se em textos bíblicos, especialmente na primeira epístola de João, 1 João 1:1. Nesse contexto, refere-se a Jesus Cristo e a mensagem divina que os apóstolos proclamavam. O princípio aponta para a eternidade de Cristo, indicando que ele existia antes da criação do mundo. Significados principais. Cristo eterno, assim como em João capítulo 1, no princípio era o verbo, a expressão reafirma a natureza divina e eterna de Jesus. O testemunho apostólico, os apóstolos testemunharam e proclamaram o que viram, ouviram e tocaram, a vida manifestada em Jesus Cristo. E o ponto 3, a continuidade da mensagem divina, sugere que a essência da mensagem cristã não mudou e permanece enraizada no plano divino desde os tempos antigos. E um pouco mais ainda a respeito, vamos aprofundar a expressão o que era desde o princípio no contexto bíblico. Então, o contexto de 1 João, capítulo 1, de 1 ao 4, né? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Né? Análise teológica a respeito desse ponto. Cristo como verbo da vida. Assim como em João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o apóstolo João apresenta Jesus como a manifestação eterna de Deus, o agente da criação e a fonte da vida eterna. O testemunho pessoal, João enfatiza que ele e os outros apóstolos não estavam compartilhando um conceito abstrato ou filosofia, mas um encontro direto com Jesus Cristo, alguém que eles ouviram, viram e tocaram. Isso reforça a realidade da encarnação. Deus veio ao mundo em forma humana e desde o princípio, né, pode ter um duplo significado. O cosmológico referência ao princípio da criação, destacando a eternidade de Cristo, e o histórico, o início do ministério de Jesus e da pregação do Evangelho. E 4.4 aqui, a comunhão com Deus. O texto também convida os leitores a entrarem em comunhão com Deus e uns com os outros, compartilhando a alegria completa que vem do conhecimento e relacionamento com Cristo. Então, a conexão com os outros textos, né? Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e também João 1, de 1 ao 4, que enfatiza Jesus como o verbo que existia antes do tempo e participou da criação. Uma reflexão espiritual a respeito de tudo isso. A expressão reforça que a fé cristã não é baseada em especulações, mas em um relacionamento pessoal e direto com Deus, revelado em Jesus Cristo. Ela sublima a continuidade do plano divino desde a criação até a redenção por meio de Cristo. Muito bem, ponto 2 do capítulo 2 vem falar a reafirmação apostólica. Eu estou fechado aqui, ó, sem ventilador, para ficar com o áudio melhor e está quente. A frase completa o que vimos com os nossos olhos e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Faz parte de 1 João 1, e a gente não vai esquecer mais isso, né? E faz um forte testemunho sobre a realidade da encarnação de Jesus Cristo. Então, nós vamos entender aqui o significado das expressões. O que vimos com os nossos olhos. Então, os apóstolos testemunharam diretamente a vida e o ministério de Cristo. E eles viram seus milagres, né? Sua compaixão pelos necessitados, sua crucificação e ressurreição. João, como testemunho ocular, destaca essa experiência direta. O que temos contemplado. Esse termo vai além de simplesmente ver. Implica observar atentamente, refletir profundamente sobre a pessoa de Cristo e seu significado divino. Isso sugere um reconhecimento mais profundo da divindade e missão de Jesus.
As nossas mãos tocaram um elemento físico e tangível, e os discípulos tocaram em Jesus antes e depois da ressurreição. Lucas 24:39 e João 20:27. Essa afirmação confronta ideias gnósticas da época, que negavam que Jesus tivesse um corpo físico real. E da palavra da vida, refere-se a Jesus como a encarnação da palavra. Em grego, logos, e a plena revelação de Deus, conforme visto em João 1. Ele não só proclamou a vida eterna, mas também a personificou. E o propósito da declaração, João quer assegurar que a mensagem do Evangelho não é uma ideia abstrata ou uma lenda espiritual, mas uma verdade vivida e experimentada por testemunhas reais. Ela reforça a certeza de que a salvação em Cristo é algo concreto, não é abstrato, que se revelou na história e pode ser conhecido de forma pessoal. Tá? Então, uma aplicação para os cristãos, né? Essa passagem, 3 pontos, o que ela nos traz. Reafirma a verdade da encarnação de Jesus, convida a uma fé viva e concreta, baseada no testemunho fiel dos apóstolos, e incentiva a contemplação e comunhão contínua com Cristo, a palavra da vida. E depois, uma crença herética. O docetismo é uma crença herética. Né? Foi uma corrente herética do cristianismo primitivo que negava a realidade da encarnação. Principais pontos da crença docética, né? Que Jesus não tinha um corpo físico real, a crucificação e a morte de Jesus foi apenas ilusória, a separação entre o Cristo divino e o Jesus humano, como já vimos, né? Aqui estamos repassando alguma coisa, a rejeição da matéria, que é um dos pontos que eles têm como suas doutrinas, e a salvação como um conhecimento espiritual, né? Uma vez de enfatizar a redenção por meio da morte e ressurreição de Cristo, os docetistas acreditavam que a salvação vinha pelo conhecimento espiritual, a libertação da matéria. Tá? E aí a reação da igreja primitiva, né? A afirmação da encarnação, nós temos aí 1 João 4, 2 e 3, né? Mais tarde os pais da igreja, como Inácio de Antioquia, combateram o docetismo ao afirmar que Jesus veio em carne e verdadeiramente sofreu, morreu e ressuscitou. O desenvolvimento da doutrina cristológica, os concílios posteriores, como o concílio de Nicéia, em 325, e o de Calcedônia, em 451, afirmaram a plena humanidade e divindade de Jesus Cristo, rejeitando o docetismo e outras heresias. E a centralidade da cruz, a morte real de Jesus na cruz e sua ressurreição física, se tornam pilares da doutrina cristã, enfatizando que ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. É aquela afirmação que a gente sempre ouve. Jesus é 100% homem e 100% Deus. O docetismo, apesar de condenado como heresia, refletiu os desafios teológicos do cristianismo primitivo ao tentar dialogar com filosofias contemporâneas sobre a relação entre o divino e o material. Então, nós ficamos por aqui no capítulo 2. Capítulo 3, que vem falar como essas heresias se revelam hoje, né? Algo um pouco mais próximo e cotidiano para nós. Então, sim, há movimentos correntes teológicos e indivíduos que questionam ou negam o nascimento virginal de Jesus. Essas abordagens geralmente vêm de perspectivas críticas ou alternativas em relação à interpretação bíblica e teológica tradicional. E aí algumas são delas. Quais são? A perspectiva racionalistas ou céticas. Alguns estudiosos e grupos céticos argumentam que o nascimento virginal é um mito ou uma metáfora. Eles contam que essa narrativa pode ter sido inserida para dar mais legitimidade ou simbolismo à figura de Jesus, especialmente em um contexto cultural onde nascimentos milagrosos eram associados a grandes líderes ou figuras divinas. Estudos críticos do Novo Testamento. A crítica textual, né, que é algo importante a se estudar e entender o que seria realmente essa crítica textual. A história bíblica levanta questões sobre a historicidade e nascimento virginal. Por exemplo, alguns apontam que apenas os evangelhos de Mateus e Lucas mencionam explicitamente o nascimento virginal, enquanto Marcos e João não fazem referência. Além disso, o termo grego usado em Isaías 7,14, que é citado em Mateus como referência à profecia, pode ser traduzido como virgem ou jovem mulher, dependendo do contexto. Bom, eu realmente não compreendo dessa forma e acredito plenamente que está escrito ali na Bíblia, entendendo que é o suficiente para a nossa fé. Movimentos religiosos ou filosóficos alternativos. Certos grupos religiosos, como os unitários e algumas correntes liberais do cristianismo, não aceitam o nascimento virginal de forma literal. Eles preferem interpretá-lo como um símbolo da pureza ou da relação especial de Jesus. Depois, a perspectiva judaica. Dentro do judaísmo, o nascimento virginal de Jesus é geralmente rejeitado, pois contradiz a visão judaica tradicional sobre o Messias. Para o judaísmo, o Messias não é considerado uma figura divina ou nascida de forma sobrenatural, mas um ser humano ungido para cumprir um papel especial. Realmente, essa última frase faz todo sentido, porém,
não da forma que eles creem, né? Eles esperam ainda um grande general, um grande governador que possa trazer paz ao seu povo, união ao seu povo, porém, esquece de observar a Bíblia da forma correta. A Bíblia, o Antigo Testamento, onde está Jesus ali estampado em cada folha. E depois o último aqui também, o Islã. Embora o Islã não negue nascimento virginal, ele interpreta de forma diferente. O Alcorão afirma que Maria, chamada de Mariam, deu à luz a Jesus como resultado de um milagre de Deus, mas sem implicar que Jesus é divino ou filho de Deus. Essas perspectivas refletem uma diversidade de entendimentos sobre o tema central para o cristianismo, mas que também é interpretado de diferentes maneiras em outros contextos em relação. Tá? Então, quanto ao nascimento virginal de Jesus, né, existe toda uma série de movimentos que negam, né, esse nascimento virginal de Jesus. E a Bíblia, né, anuncia de antemão a concepção e nascimento de Jesus desde o Antigo Testamento. Isaías 7,14, o seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, verso 18 e 20. Né, o anjo Gabriel disse a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e aí sim você vai gerar. Tá ok, Maria? E ela disse, eis-me aqui, né? Muito bem. Ponto 2 do capítulo 3 já, né? Quanto à morte e ressurreição de Cristo. Esse é o tema aqui. A morte e ressurreição de Cristo são temas que geram argumentos sobre a existência de Deus, a esperança na vida após a morte e a vitória sobre a morte. Alguns argumentos sobre a ressurreição de Jesus Cristo são: a ressurreição de Jesus Cristo é uma vitória sobre a morte, o que dá esperança de que a morte não tenha a última palavra. A ressurreição de Jesus Cristo é uma promessa de Deus, né? Que de Deus ressuscitará também os mortos, dando fundamento à esperança na vida após a morte. A ressurreição de Jesus Cristo é uma prova de que Deus é mais forte que a morte e que ele solidariza com os homens. A ressurreição de Jesus Cristo é uma prova de que Deus é o Deus da vida. A ressurreição de Jesus Cristo é uma prova de que Deus é fiel ao ser humano. Alguns argumentos sobre a morte de Jesus Cristo são: a morte de Jesus Cristo pela crucificação é o fato bem atestado, tanto nos evangelhos quanto em fontes não cristãs. E a morte de Jesus Cristo pela crucificação cumpre os critérios históricos de testemunha ocular múltipla. Então, existiu realmente pessoas que viram o seu ministério, o seu sofrimento, e viram sua morte, e depois viram a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. Confirmação histórica. Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Atos capítulo 1, verso 3. Jesus afirma ser ele mesmo e não um corpo materializado, não outro corpo, cuja ressurreição não foi em espírito. Era ele mesmo que estava presente em carne e osso, e que espírito não tem essas características materiais. A Bíblia afirma que o túmulo de Jesus foi encontrado vazio, Mateus 28,6. E onde estava o corpo que fora crucificado? Onde estava? O próprio Jesus anunciou que a sua ressurreição seria corporal. João, capítulo 2, verso 19 ao 22. A ressurreição de Cristo consiste apenas no fato de ele tornar a viver, pois não consiste apenas no fato de ele tornar a viver, pois se assim fosse, não seria diferente das ressurreições registradas no Antigo Testamento, nem ele poderia ser considerado as primícias dos que dormem, né? 1 Coríntios 15, 20. Nem o primogênito dentre os mortos, Colossenses 1,18. Essa ressurreição é a viga mestra e o pilar da religião cristã. É o principal elemento que distingue o cristianismo de todas as grandes religiões. Eu costumo dizer sempre que a ressurreição é a garantia da nossa fé, né? É um ato de Deus, tá certo? A base é a morte de Cristo e a garantia é a ressurreição de Jesus. Então, Jesus determinou que sua morte e sua ressurreição fosse o centro da pregação do Evangelho. Lucas 24, 44 e 47. O apóstolo Paulo diz que negar essa verdade é continuar no mesmo estado de pecado e miséria e que a fé do crente não teria sentido. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormecem em Cristo estão perdidos. Esse era o ponto onde Paulo realmente explica, né, em 1 Coríntios capítulo 15, 17 e 18. Então esse fato é a glorificação e exaltação de Jesus, a vitória esmagadora sobre Satanás, o pecado, a morte e o inferno. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 54 e 56 e Apocalipse, capítulo 1, versos 17 e 18. Ele ressuscitou para a nossa justificação, pois sem essa ressurreição não poderíamos ser justificados diante de Deus e assim estaríamos condenados. A ressurreição corporal de Jesus é um fato inofismável, tá certo? Muito bem, então essa foi a nossa aula de número 3 da revista dos adultos para o primeiro trimestre de 2025. Eu espero que você possa, de tudo que eu falei, absorver alguma coisa útil, que seja útil. Se você é o aluno somente na sala da EBD,
que bênção tê-lo por aqui. E se você é professor, é uma honra poder estar com você por aqui e que eu possa, com esse vídeo, poder te ajudar em alguma coisa. De repente, né, um ponto e outro que acaba se desconectando na sua mente, a gente fala alguma coisa que faz todo sentido e a gente começa a entender melhor os assuntos, né, dessa teologia, qual é tão importante para nós, que é a apologética, né, essa matéria da teologia, a apologética, é muito importante, interessante a gente aprender. Tá certo, meus irmãos? Então, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer, que Deus abençoe, e que não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, fazer um comentário aqui abaixo, diz aí alguma coisa se você gostou, dá um glória a Deus, que ajuda muito na distribuição, né, do YouTube, nesse vídeo para as outras pessoas que pesquisam o assunto, e para mim é benção. Hoje estou conseguindo colocar um pouquinho antes, mas a gente vai tentando colocar, e aos poucos vamos chegando aí a um número melhor de antecipação dessa aula, tá certo? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, e até a próxima.